Bom dia, pessoal, ou melhor, boa noite, né? Então, vamos começando aqui a nossa penúltima live dessa série, onde nós estamos falando das 7 chaves da negociação. Nós vamos falar hoje sobre a sexta chave, que são as posições e resultados. Quais são as diferenças entre posições e resultados numa negociação e como é que você gere isso ao longo do processo negocial. Bem, primeiro de tudo, eu acho que é interessante a gente ter bem clara qual é a definição de posição e de resultado. Então, o que acontece? A posição é um posicionamento isolado, vamos dizer, um valor. Está mais ligado à posição, está mais ligado ao valor do que a conceitos propriamente. Lembrando que na live anterior a gente falou de conceitos e valores, ok? Então, uma posição ela está mais ligada a um valor, é um ponto específico da negociação. Normalmente, todas as posições da negociação juntas levam a um determinado resultado. Você pode ter conjuntos de posições, vários conjuntos de posições. A totalidade desses conjuntos de posições levam ao resultado final de uma negociação. Ok? Então, pensando nisso, né, que o resultado é uma coleção de posições, vamos falar um pouquinho de como que você vai conduzir essa questão de posição versus resultado final. Primeiro de tudo é que você, como já diz, né, a questão do empreendedorismo, foco no resultado. Então, aqui não é diferente. Você sempre vai mirar o resultado. Você quer o melhor resultado possível. Se você pode atingir esse melhor resultado possível de várias formas diferentes, então, eventualmente, você pode buscar aquela forma que melhor se ajuste com a necessidade da sua contraparte na negociação. Dessa maneira, você está sendo flexível, gerando uma boa impressão, né? Gerando confiança, gerando um espírito de parceria, sendo empático, e isso tende a trazer melhor resultado para a negociação. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos problemas que podem acontecer ao redor do conceito de posição negocial. Uma coisa muito comum que acontece, e isso é principalmente quando quem está negociando é quem desenvolveu toda toda a posição. Vamos supor que chegou a determinada parte da negociação e chegou a um conjunto de valores, nós vamos vender por 100 e vamos entregar 50 toneladas do produto X. Né? Então o preço é 100 para 50 toneladas. Quem desenvolveu isso, provavelmente fez toda a valoração do negócio e etc., tende a ter, não necessariamente isso vai acontecer, né? Idealmente é que não aconteça, mas tende a ter uma defesa mais emocional da posição. É por isso que, via de regra, quando o negociador é independente de quem gera as posições, você tem uma chance melhor de, flexibilizando, conseguir um bom resultado. Mas voltando, aí o que acontece? Pensa só na seguinte situação: aquela pessoa passou um tempo, aí pode ser, depende, né, da complexidade do assunto, passou uma semana, um mês, alguns meses, elaborando toda uma lógica de negócio que chegou em determinado conjunto de posições. Na hora da negociação, aquele perdeu um tempo do trabalho dele fazendo isso,
ele tende a defender isso como se fosse a única coisa certa a fazer. Só que você pode eventualmente chegar ao mesmo resultado por um outro caminho. Se a negociação travar naquela posição, naquele conjunto de posições, e você tem uma alternativa por um outro caminho que chegue no mesmo resultado, às vezes até melhor, por que não ceder? Então, aquele que desenvolveu tudo tem mais dificuldade usualmente de ceder, porque entra um fator emocional de tudo que ele já empenhou naquela solução. Para dar um exemplo para vocês de uma defesa emocional de posição, como eu falei antes, imagina que fez toda uma valoração de negócio, valorou lá as matérias-primas, mão de obra, e para chegar na margem lá que ele almeja, ele vai vender 50 unidades do produto a R$100. Tá? Na hora de discutir, a contraparte fala, não, eu não consigo fazer dessa forma, mas eu posso te dar uma contrapartida em outra companhia. Você pode usar o meu depósito, ao invés de usar alugar esse depósito aqui, você usa o meu. Aí eu estou tirando um custo. A tendência, se aquele que está negociando foi quem desenvolveu, quem valorou toda essa solução, ele pode, em determinado momento, falar, não vou ceder de jeito nenhum, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando na realidade, a sua contraparte nem sabe o seu custo de depósito. Isso é um valor embutido na valoração. Mas vamos supor que ele esteja pedindo um desconto de 2 no preço e o depósito custasse 3. Quer dizer, você na realidade, por uma defesa emocional da posição, você está perdendo a chance de melhorar em 1. Né? 1 vezes as 50 unidades o seu resultado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o negociador é o mesmo que desenvolveu o negócio em si, o desenho do negócio, sempre que a negociação travar em uma posição, é bom que seja dada uma pausa e o negociador reflita, ajudado pela equipe, às vezes a equipe que tem que dar estoque nele. Será que a gente não está exagerando? Que não é possível flexibilizar aqui e ter um resultado igual ou melhor? E destravar a negociação? Então, muito importante isso com relação à posição. Então, sempre priorize o resultado, a posição é secundária. Um outro ponto que se usa muito na hora que a gente fala de posições é tirar a posição da mesa. Porque você pode usar o ceder em determinada posição, mesmo que você já saiba que eu vou ceder nessa posição, mas eu chego por outro caminho no mesmo resultado. Mas você precisa de algum tempo, ou vamos dizer assim, você precisa segurar um pouco a negociação para conversar com a sua equipe, para ter mais informações sobre uma questão A, B ou C. Você pega essa posição, admite a possibilidade de ceder, mas não faz isso na hora. Você fala, mas eu preciso da minha engenharia, dar um aval técnico para fazer esse movimento, ou isso aqui, por exemplo, se é uma questão de valor, olha, esse valor aqui que você está pedindo já está acima da minha alçada, então eu vou ter que te pedir um tempo, porque eu preciso consultar o meu conselho de administração, a minha diretoria, ou tira. Mas lembrando, a gente já falou isso numa live anterior, se você tomar uma ação nessa linha, e isso não for verdade, por exemplo, se o valor chegar, o valor é 1 milhão, você tem alçada para 1,5 milhão, e você fala, não, olha, esse valor realmente ele está fora da minha alçada, eu preciso consultar minha diretoria, na realidade o que você quer é ganhar tempo, você quer uma discussão maior com a sua equipe. E imediatamente, ao usar esse argumento, você precisa avisar a quem você disse que vai tomar a decisão de que você falou isso na mesa. Porque imagina só a situação que se a sua contraparte tem lá um contato no networking dela, ou ela mesmo tem do vice-presidente, do presidente da empresa, e liga lá para ele, olha, poxa vida, você não está tendo um problema para aceitar meu valor aqui, o fulano aqui, o negociador, ele está levando para vocês aí a nossa proposta de 1 milhão,
Então eu queria que vocês analisassem isso com carinho, isso aqui. Aí imagina se o presidente da empresa responde, não, mas 1 milhão ele pode aceitar aí na mesa, não tem problema não. Acabou com a sua autoridade negocial, acabou com você na mesa. Então tenha esse cuidado. Liga, avisa de alguma forma rápida, às vezes cutuca alguém por baixo da mesa e fala, ó, avisa o fulano, eu vou soltar isso aqui, avisa, isso não tem problema, tá? Uma mesa de negociação, aquele famoso cochicho do lado, porque é normal a troca de informação entre as pessoas do mesmo time. Então você avisa o cara do lado, ó, sai da sala, liga lá para ele e avisa que eu vou informar que eu não tenho alçada para autorizar 1 milhão porque eu estou precisando de um tempo aqui. Aí se ele ligar, fala, não, realmente 1 milhão vai vir aqui, então quando chegar eu analiso com carinho. Quer dizer, vai só te dar um backup ali, tá? Para não te deixar descoberto. Aí um outro ponto, 2 pontos na realidade que eu vou falar em conjunto. Uma estratégia consagrada e que é usada na maior parte das grandes negociações, que é o dividir para conquistar. Se você tem um problema muito grande, você divide ele para conseguir chegar no problema grande. Então, você quebra o problema em pacotes de negociação. Sendo que em cada pacote, você vai ter uma série de posições sendo discutidas. O que acontece? Quando você discute cada posição dessa, você precisa pensar que aquela posição faz parte de um conjunto. Então, você deve ceder a posições em benefício do resultado, mas você nunca deve ceder a posições isoladamente, né? E, para ser justo, também não peça isso da sua contraparte. Porque se você cede isoladamente, o outro lado vai pegar aquilo, colocar no bolso, vai achar ótimo que conseguiu, e depois vai renegociar o resto também tentando o melhor para ele. Quando na realidade o que você quer é, eu vou ceder aqui porque eu pretendo ganhar em outros pontos para que o meu resultado se configure. Então você tem que tomar cuidado para não ceder isoladamente a posições, principalmente quando essas posições estão claramente dentro de um pacote. Porque senão você vai cedendo. Vamos supor que um pacote tem ali 4, 5 posições. Eu estou negociando um financiamento, estou negociando taxa de juros, estou negociando balanço de risco, estou negociando o valor do principal e multa de saída. Se você está negociando, aí você concorda com uma taxa de juros 5% real ao ano. Ok, concordou isoladamente. Aí depois vai negociar o prazo de pagamento. Não, tudo bem, esse prazo aqui, não, tá, mas esse prazo aqui não combina com essa taxa. Aí, mas o que acontece? Você já concordou com a taxa. Então a sua posição fica muito fraca, porque você acaba tendo que reabrir coisas que já foram discutidas. Isso gera perda de tempo e enfraquece a tua posição como negociador, a tua autoridade para negociar. Então, tenha o cuidado de falar, não, a taxa é 5% real ao ano, fala, tudo bem, desde que a gente também ajuste o prazo e que a multa de saída seja um pouco mais branda. Então você, na hora que a sua contraparte pede uma sessão em algum ponto, em alguma posição, você responde colocando todo o pacote na mesa. Porque senão você acaba cedendo um por um. Quando você vê, você cedeu em tudo do pacote, aí você perdeu o valor. Okay? Isso é bastante importante também. E uma outra questão que vocês também devem lembrar, que a gente já comentou. Na hora de ceder, você nunca minimiza o valor daquilo que você está cedendo. Você não fala assim, não, isso aí eu faço sem problema. Isso é um discurso muito ruim. Porque você não valoriza aquilo que você pode dar em troca. Ou seja, a contraparte vai entender que o que ela precisa te dar de contrapartida também pode ser pequenininho. Então você fala, olha, isso aqui eu tenho uma dificuldade, tive dificuldade para provar, não sei o quê. Conta uma história bonita. Parte da negociação é isso mesmo,
uma história, você não está mentindo, mas você está contando uma história linda, né? Então, você dá um floreio na história de forma que aquilo gere uma percepção de valor que justifique contrapartidas mais altas, para que você também possa pedir mais em troca. Tá? Então é muito importante a forma como você se coloca quando você cede a uma posição em benefício do resultado. Um outro momento em que pode parecer um pouco contraintuitivo você segurar, né, a questão da posição, do resultado, quando você tem uma pressão pelo tempo. O que acontece? Você tem uma pressão pelo tempo, você tem um objetivo, você tem já tem uma forma desenhada de chegar nesse objetivo, então você tende a ser mais rígido. Não vou ceder não. Não, deixa essa posição quietinha, deixa aquela posição quietinha, porque essas posições aqui chegam no resultado que eu quero. Eu não tenho tempo para ficar discutindo outra coisa. Tá bom, mas você vai ter tempo se a negociação travar? Vamos supor que você não cede, porque você não quer perder tempo. Mas e se a sua contraparte não ceder? É melhor o quê? Você ceder um pouco e chegar num resultado? Ou você não fechar a negociação porque ela não fechou no tempo que você queria? Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o ceder faz as coisas correrem mais depois. Até porque você mostra empatia. Você mostra para sua contraparte que desde que o seu objetivo seja atingido, você está disposto a conversar sim, a flexibilizar. Então, a sua contraparte tende a tomar o mesmo rumo, né? Então, é importante isso. Mesmo que você esteja pressionado pelo tempo, vale a pena sim você ceder em posições isoladas. Quer dizer, isoladas não isoladas do todo, mas ceder em posições em benefício de um resultado maior, né? Mas essas posições têm que vir com algumas contrapartidas, né? E a gente comentou já que quando você consegue algum terreno, né, que a sua contraparte cede alguma coisa para você, você precisa dar a ela o que a gente chama um save face, uma explicação, uma justificativa. Porque, veja bem, o negociador do outro lado, ele vai precisar explicar para alguém por que ele cedeu, né? Ainda que seja para ele mesmo, se ele for o dono da empresa, ele vai ter que estar convencido por que ele cedeu aquilo. Na hora que o negociador vai explicar, se ele não tem uma explicação, a tendência é que ele fique numa situação muito ruim e não tenha a menor vontade de negociar com você de novo. Então, isso esvazia o teu potencial, prejudica o teu network. Então é interessante que você sempre faça isso, você forneça uma justificativa. A maioria das vezes, a justificativa está dentro da discussão de conceitos. Se você conseguir mostrar para ele que os princípios discutidos e acordados levam a um determinado valor, ele vai usar esses mesmos princípios para justificar. Não, veja bem, nós temos isso, isso, isso e isso. Ele vai usar praticamente o que você negociou com ele, ele vai negociar dentro da empresa dele. Ele vai levar, olha só, veja bem, nós temos que concordar que nós temos esse custo, a margem do setor é essa, então o preço que faz sentido é esse, difícil fugir disso. Então, o que você usou para convencê-lo é de tal forma bem embasado que ele usa o mesmo argumento para convencer dentro. E da mesma forma, você, quando for ceder uma determinada posição, você usa a contrapartida e o fato do resultado ser o mesmo como justificativo do seu lado. Quando você for explicar, você vai chegar, olha só, eu sei que essa posição aqui, nós cedemos aqui, mas veja que em troca nós conseguimos isso aqui.
Nós conseguimos que eles cedessem nesse outro ponto. Se nós fizermos a valoração com essas novas variáveis, o que acontece é que nós chegamos no mesmo resultado, ou às vezes até num resultado maior, como o exemplo que eu dei há pouco, que a sua contraparte, em determinado ponto da negociação, oferece que ao invés de alugar um depósito, você usa o depósito dela e te pede R$2 de desconto no preço. Só que o depósito para você estava sendo alugado a R$3. Você ganhou ela nem sabe que você ganhou isso, porque ela não sabe provavelmente o preço que você alugou. Isso é uma coisa que está dentro da sua valoração. Pois ela não sabe que ela te deu mais R$1 de resultado. Mas na hora que você vai explicar isso dentro de casa, isso é um trunfo considerável. Falei, ó, ainda melhorei aquele plano que a gente tinha. Eu precisei ceder aqui, em compensação, nós vamos usar o depósito dele e eu vou deixar de ter um aluguel de 3 e só dei 2 de desconto. Então, note que ao ceder, as contrapartidas que vêm com essa cessão são a sua justificativa dentro de casa para você ter feito essa cessão. Um outro ponto que acontece bastante, a cessão no canal informal. Como eu comentei antes, o que acontece no canal informal? No canal informal, você tem uma dificuldade na mesa, normalmente travou a negociação, e você vai chamar o negociador do outro lado, ou um grupo menor, às vezes não precisa ser 1 para 1, pode você e mais 1 ou 2 do seu lado, chamar um grupo mais seleto do outro lado, que tem poder de decisão, e vai falar, ó, vamos terminando aqui a reunião, vamos jantar? Alguma coisa assim, ou então vamos jogar um golfe, ou vamos tomar um cafezinho. Quer dizer, uma oportunidade de sair ali da mesa de negociação. Nessa oportunidade, vai, obviamente, rolar o assunto. Não, ok, tá, mas aí você percebe que faz sentido alguma coisa e você vai ceder. O que é importante você fazer é deixar essa sessão no condicional. Não cede tudo no canal informal. Porque no canal informal, muitas vezes, você não consegue amarrar todas as contrapartidas. Isso é uma coisa que precisa ser um pouco maior, né? Até para ter testemunha do que está acontecendo. Olha, fiz aqui porque ele cedeu ali. Porque se ele depois mudar de ideia, você também tem o direito de mudar de ideia. Se um lado volta atrás, dá automaticamente o direito do outro lado voltar atrás também. Então, você pode colocar os pontos, né, as posições que você pode ceder, você pode colocar isso no informal, não tem problema nenhum. Mas fala, ó, não, realmente aqui eu posso até fazer alguma coisa, mas é importante a gente combinar, né, que eu vou precisar disso e disso aqui. Se você quiser uma taxa de juros um pouco maior para o financiamento, eu consigo assumir isso. Mas desde que você me dê um prazo um pouco maior e você tire a multa de saída do financiamento. Se você concordar com isso, então quando a gente voltar para a sala, será que a gente pode conversar nesses termos? Aí você amarra no grupo maior. Até porque, às vezes, você tem negociações muito compartimentadas. Negociações muito complexas. É comum você ter o time que discute o financeiro, o time que discute o técnico, o jurídico propriamente, que vai pegar e escolher as melhores palavras para aquilo que os outros times combinaram. Então, isso fica compartimentado. Então, às vezes, você está discutindo uma coisa com o cara técnico, mas a sua contrapartida está no financeiro. Então, se não tem ninguém do financeiro naquela oportunidade informal, você pode estar entregando uma coisa e não vai ter a contrapartida depois. Porque se você bate na mesa e dá aquilo com certeza, não, ok, isso aqui eu posso fazer, tá perfeito. Isso aqui. Aí chega na mesa grande, aquilo que eu fiz, então agora vamos fazer essa compensação financeira. Aí o cara do financeiro, não, peraí, isso eu não posso fazer não. E aí, como é que faz? Você entregou uma coisa no informal,
não deixou claro lá que estava condicionado à contrapartida financeira, chegou na hora da formalidade, não pode fazer. Quer dizer, tudo bem, você continua podendo, então também não vou fazer, mas é bom você deixar bem claro, mesmo no informal, o que você precisa para determinada contrapartida. E aqui um ponto, né, um dos pontos finais aqui que eu quero colocar para vocês, seja justo. Isso transmite confiança na sua contraparte. Da mesma forma que você vai querer ajustar as posições dele, quando você ajusta as suas, você pede contrapartida. Quando você pedir ajuste nas deles, ofereça contrapartida. Fala, não, me dá um desconto aqui. Lógico que você tem motivos e motivos para você pedir uma cessão. Se você está pedindo a cessão porque ele está te oferecendo um absurdo, é uma coisa. Aí você vai argumentar com os princípios, os conceitos. Não, olha aqui, que absurdo. O que você está me pedindo dá uma margem de 100%. A margem média do setor é 70%. Por que você está me cobrando 30% a mais? Reconheço que você tem uma qualidade melhor. Paga 80% de margem. 100% não dá para pagar. Quer dizer, você está usando conceitos porque ele te pediu um absurdo, ele te pediu uma margem fora da realidade para aquele setor. Agora, se a concessão ela não é em função de desrespeito a um princípio do mercado, do setor ou do negócio, e sim em função de uma contrapartida, aí você tem que ser justo e você também dê a contrapartida quando acontecer o inverso. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Isso vai gerar respeito, você vai ser respeitado, porque não, ele realmente busca sempre uma situação de equilíbrio na negociação e assim por diante. Então vai haver um respeito para negociar com vocês. Isso é uma coisa que não tem preço em negociação. Tá? Ser respeitado, ter a confiança daqueles com quem você negocia. E isso corre no mercado. Tá? Negociadores, principalmente de empresas grandes, que normalmente ficam conhecidos, isso corre no mercado. Não, fulano, ele realmente é um cara equilibrado. Então, quando você discute uma coisa com ele, ele honra. Nós vamos falar, inclusive, a última chave, a chave do follow-up. Você não pode, acabei a negociação, apertei a mão, tchau, não quero mais saber. Você tem que acompanhar se o que você combinou foi efetivamente cumprido. Né? Esse é o assunto da quinta-feira. Ok, pessoal? Então, eu acho que esses são os pontos, né? Os pontos-chave aí da questão de posições e resultados. Então, só fazendo uma recapitulação breve, posição são questões isoladas da negociação que podem ser tratadas em conjunto, e conjuntos de posição, todas as posições possíveis geram um determinado resultado. A gente deve sempre priorizar o resultado em detrimento da posição. Você deve ter flexibilidade nas posições se ao ceder você chega no mesmo resultado. Isso faz a negociação andar. Tá? E aí a gente passou pelas questões que você deve sempre capitalizar quando você pode ceder e tomar cuidado, principalmente quando você está trabalhando com pacotes, porque se você cede numa posição, você tem que imediatamente amarrar as contrapartidas nas demais posições do pacote, porque senão você vai cedendo uma a uma e sai perdendo. Tá? Então esses são pontos muito relevantes aí. E o cuidado com o canal informal, porque a gente tende a ceder isoladamente no canal informal, depois quando chega na mesa principal, você vê que a contrapartida voou. Então, é importante segurar isso. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Na quinta-feira, às 18 horas, né? Quinta-feira, dia 26, às 18 horas, nós vamos ter aí a nossa última live dessa série. E aí depois vocês já vão pensando o que vocês querem falar sobre negociação. Ao decorrer aí do resto da semana, eu deixo uma caixinha aí para vocês darem sugestões do que assuntos a gente pode começar a abordar aqui em
negociação, desenvolvimento humano, né, e outros temas aí que a gente pode continuar conversando. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Uma noite abençoada para todos. Até quinta-feira, 18 horas. E lembrando que nessa sexta-feira, para quem gosta do assunto, eu vou participar de uma live da Cici Leão. Ela trabalha especializada em trabalho com famílias e ela vai estar apresentando um método para destravar crianças e jovens, né? Especialmente que tenham alguma questão como TDAH, TEA e outras questões semelhantes, né? Então é o trabalho dela e eu vou estar participando dessa live na sexta-feira às 14 horas para quem quiser aí participar, né? Foi uma grande honra esse convite da Cici e vocês obviamente são todos muito bem-vindos. Então, muito obrigado, pessoal. Até quinta-feira.